Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E Rui Barbosa foi um importante advogado, jornalista, escritor e político brasileiro do século XIX e início do século XX. Ele é amplamente conhecido por sua luta incansável pelos direitos políticos e sociais do povo brasileiro e por sua defesa da democracia e da justiça. Em março se dá o centenário de sua morte e no programa de hoje celebraremos sua herança política e literária para o país. Para conversar sobre o assunto, nosso convidado é Júlio Lopes, pesquisador da Casa de Rui Barbosa. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, Sérgio. Olá, telespectadores. Júlio, para a gente começar, então, vamos falar sobre a importância política de Rui Barbosa para o Brasil. Resumir, Rui, você já citou vários papéis que ele desempenhou na vida, né? Rui se dedicou, Sérgio, a cerca de 20 tipos de causas. Eu vou sintetizar dizendo que Rui foi, mais do que tudo, um pedagogo cívico, um missionário cívico ou um missionário de cidadania. Em todas as suas causas, todas essas 20 causas que mencionei, o fio comum, o que havia de comum em todas elas, era a preocupação de Rui em contribuir, em construir uma cultura cívica para a população brasileira. Ele acreditava que o seu papel deveria ser sempre exemplar nesse sentido. Eu vou dar só um exemplo, claro que não vou falar das 20 causas aqui, mas veja só, em 3 causas nas quais Rui foi vitorioso ainda em vida, o que não aconteceu em todas elas, claro, a abolição da escravatura negreira, a descentralização política do território brasileiro, que é a federação, e a criação da educação física. Nessas 3 causas, tão díspares entre si, o que há em comum? Em comum há exatamente essa preocupação em construir aquilo que a ciência política e a sociologia política contemporâneas chamam de cultura cívica, Sérgio, ou seja, uma cultura participativa da população, de tal modo que uma atitude participativa da população condicione o funcionamento das instituições públicas, de todas elas, não é? Principalmente dos poderes eleitos, legislativo e executivo. No caso da abolição da escravatura, o que é que isso tem a ver com a cultura cívica? É que Rui considerava uma abominação a escravidão à medida que as famílias se tornavam ambientes inóspitos para a noção coletiva de cidadania, já que nas famílias brasileiras, então, havia gente dona de gente, não é? Portanto, não havia nenhuma noção de indivíduo cívico, uma noção cívica de indivíduo em que o indivíduo é definido pelo exercício de direitos e pelo cumprimento dos mesmos deveres que os demais indivíduos. No caso da descentralização federativa, Rui considerava fundamental a existência de regiões e locais, que são os nossos municípios de hoje, né? Com governos próprios. Essa é a descentralização política. Ou seja, à medida que o indivíduo tinha poderes locais com os quais se defrontava, ele também tinha um aprendizado democrático, não é? Que ele não teria se houvesse num território continental, como é o brasileiro, apenas o governo nacional, apenas o governo da União. E, por fim, a criação da educação física, que foi criada, toda idealizada por ele, Rui Barbosa, e ele convenceu o rei, então, Dom Pedro II, na criação dessa disciplina da educação física, da própria profissão, né, desse tipo de professor, tem a ver com o desenvolvimento físico acompanhar o desenvolvimento mental, ou seja, também a autonomia individual. Rui chamava isso a necessidade de um vigor físico essencial à individualidade. Então, obviamente, a individualidade é base para qualquer noção de cidadania.
Então, Rui foi sempre um cultuador, um cultivador de uma cultura cívica que ele considerava fundamental ao Brasil, porque ele já tinha essa admiração, ele já tinha essa compreensão. Na opinião de Rui, a monarquia representativa na Inglaterra e a república presidencial norte-americana eram instituições, eram arquiteturas institucionais, democracias, enfim, que funcionavam bem ou funcionavam melhor porque a população era dotada de uma cultura cívica e o Brasil precisava disso, fosse qual fosse a forma adotada pelo seu regime democrático. Já que Rui lutou por isso desde a monarquia. Rui era um democrata na monarquia e foi um democrata também na República. Interessante você comentar que ele participou dessas duas fases, né, do nosso país, a monarquia e a república. Queria que você comentasse mais um pouquinho sobre a relação de Rui Barbosa com a monarquia brasileira e depois com a república. Pois é, Sérgio, Rui tentou fazer com que a monarquia brasileira ficasse mais aparentada. Rui foi um reformador dessa monarquia. Ele conseguiu muito poucas das reformas que ele buscou. Ele tinha como parâmetro, enquanto foi monarquista, a monarquia representativa inglesa. Eu vou falar só de alguns pontos que ele conseguiu reformar na democracia. Por exemplo, as eleições, os postos eletivos eram basicamente eleitos indiretamente. A própria eleição de deputados gerais ou deputados nacionais, a gente diria federais hoje, mas na época ainda não era uma federação, foi uma vitória de Rui. Rui foi deputado antes de ser senador, já na República, né? Mas ele foi deputado e tentou fazer algumas reformas na monarquia. A principal era a abolição da escravatura. Mas ele tentou também fazer com que a monarquia brasileira fosse a primeira monarquia federativa, autonomizando as províncias. Seria uma inovação, mesmo em termos de direito comparado, de regime federativo comparado. Mas isso ele não conseguiu. Ele se desencantou com a monarquia à medida que não conseguia reformar a monarquia exatamente no sentido que lhe falei anteriormente, ou seja, de estimular, fomentar uma cultura cívica na população, e acabou se tornando republicano. Mas Rui, apesar de ter sido um republicano tardio, foi dos republicanos mais radicais, assim que se converteu, como ele mesmo disse, né? Mas, basicamente, Sérgio, o que fez com que ele tanto tentasse reformar a monarquia, quanto depois aderisse de modo bastante entranhado à República, que ele ajudou a fundar, ele participou, não foi um conspirador lá do íntimo do Marechal Deodoro, mas foi um conspirador com intimidade suficiente para saber do movimento e participar do movimento desde o seu início. O movimento que eu digo é a proclamação da República, o golpe militar, que abriu a possibilidade da Assembleia Constituinte e tudo mais, enfim, para o regime republicano. Mas Rui foi federalista a vida inteira. Ele foi federalista como reformador da monarquia, e ao se desencantar com a impossibilidade da monarquia se reformar, principalmente se tornar federativa, ou seja, de haver essa descentralização política do território brasileiro, efetivamente, ele acabou se tornando um republicano, onde ele conseguiu realizar o seu principal sonho político, que foi o sonho da federação, essa descentralização política, né, de estados, municípios, que já era uma inovação, Sérgio, porque município só é autônomo no Brasil. Em nenhum outro lugar
nenhuma outra federação do mundo você encontra município dotado de tanta autonomia quanto os estados federados, como você encontra no Brasil. Isso foi um resultado também dessa idealização federativa de Rui. Mas Rui, só para fechar esse ponto, Rui também se desencantou ao final da vida com a República e morreu defendendo uma revisão da federação, do regime presidencial, enfim, uma revisão da Constituição, do regime republicano que ele ajudou a fundar. Falando em revisão da Constituição, Rui participou ativamente da evolução da Constituição Federal Brasileira. Queria que você comentasse a participação de Rui Barbosa na evolução da nossa Constituição Federal. Sim, Rui teve um papel fundamental na própria elaboração da primeira Constituição republicana. Foi a Constituição de 1891. Aos telespectadores que se interessarem em visitar aqui a casa de Rui Barbosa, aqui no Rio de Janeiro, né, Rua São Clemente 134, bairro de Botafogo, uma das salas da casa de Rui, que foi preservada, é chamada de Sala da Constituição, que era onde ela acabou sendo escrita, em boa parte, se não toda ela, né? Escrita porque Rui funcionou como um supervisor da comissão que elaborou essa Constituição. Então, eles se reuniam nessa sala, aqui na casa de Rui Barbosa. Mas eu vou falar só de alguns pontos que foram fundamentais e que foram vitórias de Rui. A principal na Constituição foi a descentralização, ou seja, estados e municípios adquiriram autonomia no Brasil. A outra foi a liberdade religiosa. A liberdade religiosa foi uma das primeiras causas de Rui, juntamente com a abolição da escravatura, isso desde jovem, né? Desde estudante de direito ainda. E a liberdade religiosa significava o seguinte, Sérgio, na época, até durante a monarquia, Rui sempre foi católico, embora tenha sido também maçom, né? Mas Rui defendeu, mesmo sendo católico, o fim do consórcio, que era como ele chamava, o consórcio entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica. Na época, era uma religião oficial, só se podia ser católico. Inclusive para votar por um bom tempo. Uma das reformas que Rui conseguiu, aliás, na monarquia foi que não católicos pudessem votar. Em determinado momento, já no final da monarquia, foi uma das reformas que ele conseguiu. Mas a liberdade religiosa ele só conseguiu inscrever na Constituição Republicana de 1891 do jeito que ele imaginava, que era uma laicidade relativa. Né? Ela admite a revelação cristã, não católica, mas a revelação cristã como fundamental à tradição brasileira. Então, se permite, por exemplo, que é algo que se encontra ainda hoje, haver crucifixos, símbolos cristãos em ambientes públicos, mas sem impedir, sem coagir de maneira alguma outras religiões ou mesmo o ateísmo. Então, esse era como Rui entendia que deveria ser a liberdade religiosa, e ela só foi inscrita na Constituição de 1891. Até então, Sérgio, nascimento, morte, casamento, apenas, enfim, todos os registros da vida civil só eram possíveis através de ritos católicos. Isso foi uma outra vitória de Rui. E, por fim, o próprio Senado, já que eu estou falando na TV Senado, né, Sérgio? Enfim, o Senado só se torna realmente um órgão importante com o Rui, com a Constituição de 1891, e adquiriu todas essas funções que até têm evoluído com o tempo, mas basicamente o desenho vem da idealização senatorial, por assim dizer, de Rui Barbosa. E foi quando Rui começou a sua carreira como senador. Rui, aliás, é o senador com mais mandatos
até o momento dessa entrevista, é o senador com mais mandatos, né? E o único a ter uma estátua aí no plenário do Senado. É verdade. Júlio, você comentou sobre os ganhos, as vitórias, as causas de Rui Barbosa. E eu te pergunto, como que a Casa de Rui Barbosa, a Fundação Casa de Rui Barbosa, atua hoje para preservar, para manter essas conquistas aos cidadãos, para que não haja retrocessos? Então, qual é a atuação da Casa de Rui Barbosa para manter viva não só a memória, mas manter esses direitos e essas conquistas aos cidadãos? Então, as atividades da Casa de Rui Barbosa, que foi a casa em que Rui morou até a sua morte, embora ele não tenha morrido nesta casa. Ele morreu numa casa também dele em Petrópolis, que era para onde ele ia sempre que ficava doente, enfim, para se recuperar. Mas então faleceu lá, na casa dele em Petrópolis, que é uma casa que não é mais da família de Rui Barbosa. A Casa de Rui Barbosa desenvolve várias atividades relativas às causas às quais Rui se dedicou. Você falou das várias personagens, digamos, das várias personas que Rui desempenhou, né? Então, Rui foi filólogo, foi jornalista, foi jurista, foi, a rigor, um jurista político, jurista político, que extraía suas posições políticas também de valores valores jurídicos universais, ou pelo menos valores constitucionais, principalmente a partir da Constituição de 1891. Então, a Casa de Rui Barbosa é um lugar que estimula reflexões sobre vários temas que dizem respeito a essas várias atividades que Rui desempenhou em vida. E, Júlio, você comentou aí das várias facetas, né, e funções de Rui Barbosa durante sua vida. Um dos momentos mais memoráveis de Rui Barbosa foi a participação dele como embaixador na segunda Conferência Internacional de Paz em Haia. Queria saber de você, que contasse para a nossa audiência, que ganhos, que consequências isso trouxe para a vida de Rui e também para o Brasil. Essa participação, Sérgio, foi uma participação só, fazendo falando de um detalhe, Rui já era crítico dos governos republicanos nessa época, né? Mas, apesar de não ter uma boa relação política com o governo da época, ele foi enviado, aceitou ser representante do Brasil nessa conferência de paz, que não conseguiu evitar a Primeira Guerra Mundial. Mas Rui participou de uma maneira tão efetiva. Rui falava várias línguas, isso, enfim, desde jovem. Rui, inclusive, havia se formado antes, né? Antes do tempo, com 15 anos, já havia se formado antes da idade de entrar na faculdade. Então, o pai, por exemplo, punha para aprender alemão, esperando o tempo de ingressar na faculdade. Então, Rui, quando participou da conferência, dominava os vários assuntos da conferência sobre colocação de minas oceânicas, enfim, captura de navios, mercantes, várias questões que eram discutidas ali, participando de todas as questões e tendo muitas de suas propostas, a maioria delas aprovadas, inclusive a ideia de uma corte arbitral, uma corte internacional de justiça, que foi criada mais tarde, Sérgio. Inclusive, ele foi, daí o apelido dele de Águia de Haia, esse apelido foi dado pelos próprios participantes da conferência, que, enfim, adoravam vê-lo falar, né, ouvi-lo falar, discutir com ele. Ele estava sempre presente, participando, daí chamado de águia. Parecia que nada lhe escapava na conferência, essa era a ideia. E Rui, no final da vida, que foi quando foi criada a Corte Internacional de Justiça, ele também foi escolhido juiz dessa corte. Não por influência do Brasil, mas porque os demais estados nacionais
queriam. Inclusive, foi escolhido com o maior número de votos, né? Mas Rui não assumiu esse cargo. Não assumiu porque, naquela época, ele já estava muito mal, já estava muito doente. Ele foi candidato à presidência da República por 2 vezes, em 1910 e 1919. Aliás, ele inventou campanhas eleitorais, Sérgio. Ele inventou como deputado, ainda na monarquia, ninguém fazia, não havia campanha eleitoral na época. Ele foi o primeiro a começar a campanha eleitoral através de visitas a eleitores. E campanha presidencial pelo Brasil, ele fez 2 vezes, também não havia comícios, isso é uma invenção dele, em 1910 e em 1919. Você imagine, Sérgio, como era desgastante andar pelo Brasil inteiro naquela época, porque ele já era idoso, né? Enfim, com mais de 70 anos, já percorrendo o Brasil na campanha eleitoral de 1919, que foi a campanha em que ele lançou a campanha pela revisão constitucional do Brasil em vários pontos, da Carta de 1891. Bom, e aí, desde então, a sua saúde foi se debilitando e não adiantou dessa vez ir para Petrópolis. Realmente ele acabou falecendo e escreveu cartas, enfim, pedindo desculpas, dizendo que não poderia assumir, afisando que não poderia assumir a Corte Internacional de Haia. Mas foi uma participação muito importante, não só para o Brasil, Sérgio, para a própria doutrina do direito internacional, porque o multilateralismo, que é hoje uma prática muito assentada, uma praxe mesmo, né, do direito internacional hoje, o multilateralismo, que é a ideia de que os Estados devem se relacionar com todos, né, e não procurar ficar tão alinhados a determinados grupos de Estados, mas se relacionar com todos os Estados em algum grau, né? Isso foi uma influência doutrinária de Rui desde essa segunda Conferência de Paz em Haia. Agora, Júlio, para a gente encerrar, então, queria que você comentasse o que significa ser ruiano hoje. Como ser ruiano, Sérgio, significa ser comprometido com uma noção coletiva, uma consciência coletiva de cidadania. Ou seja, ser ruiano não é apenas se preocupar em exercer seus próprios direitos e cumprir seus próprios deveres, mas contribuir, de algum modo, com suas atitudes, com a difusão dessa consciência coletiva, ou seja, em facilitar que outros indivíduos, homens ou mulheres, enfim, assumam o seu papel na cidadania, ou seja, exerçam a cidadania, também exerçam seus direitos, também cumpram seus deveres. Isso tem, ser ruiano tem esse significado para a população brasileira. E ainda é uma necessidade, Sérgio, à medida em que nós reconheçamos que ainda não temos uma cultura cívica, ou seja, temos uma democracia muito bem desenhada, né, desde 1988, enfim, com vários institutos que Rui Barbosa, inclusive, tentou colocar no seu tempo e só foram ser inscritos na Constituição de 1988. Não houve nem constituições anteriores. Várias iniciativas de Rui. Mas há uma necessidade que acho que pode unir tanto a classe política brasileira quanto a população brasileira, que é entender a necessidade de comemorar a liberdade política. Se comemorarmos a liberdade política, Sérgio, que é o que a monarquia britânica faz, né, ao comemorar a sua Revolução de 1688, a República Presidencial dos Estados Unidos comemora lá a sua independência, o 4 de julho. Não só essas nações que Rui admirava, mas uma democracia recente como a portuguesa comemora o seu dia, chama inclusive o dia 25 de abril
no caso de 1974, uma democracia ainda recente, né, de Dia da Liberdade. Eu acho que nós, brasileiros, precisamos comemorar a democracia. Comemorar a democracia, Sérgio, para quem é ruiano, é mais importante do que lembrar, embora não devamos esquecer, os dias em que a nossa democracia foi atacada, os dias do nosso passado que são infames, democraticamente falando, né? Dias ditatoriais, experiências ditatoriais ou tentativas de golpes de Estado. Mas a comemoração do Dia da Liberdade Política, do dia 5 de outubro de 1988, ou mesmo, Sérgio, da semana em que acontece aquele dia, ser uma semana da cidadania, isso é ser ruiano. Isso seria ser ruiano porque comemorar a democracia é um dever cívico em democracia, é um dever cívico de democratas nas instituições públicas, que têm funções de destaque, de direção da vida política e da população brasileira. Quanto mais comemorarmos a liberdade política, mais estaremos também contribuindo para esse dever cívico que ainda continua necessário, que é de construir uma cultura cívica na sociedade brasileira. Muito obrigado, Júlio Lopes, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo Cidadania.